tarde. A angústia de quem está acima do peso e precisa de cirurgia. A fila de espera nos hospitais é de no mínimo 2 anos. A obesidade mórbida mata 2 pessoas por dia no Brasil. A dengue provoca mais uma morte no Rio de Janeiro. Os hospitais superlotados lançam campanha por doadores de sangue. Alerta nas estradas do Nordeste. Excesso de animais coloca em risco a vida de motoristas. Tradição que não se perde. Por todo o país, fiéis acompanham as encenações das últimas horas da vida de Jesus. Uma Páscoa farta. Na Itália, o café da manhã e o almoço de domingo ganham um reforço mais que saboroso. Ficção e realidade no mesmo palco. Em Curitiba, moradores da periferia viram atores e levam o teatro para dentro de casa. Pedi ao vento que leve harmonia a todos os lares. A pimenta na mesa do brasileiro, as verdades e os mitos sobre essa especiaria. Estudos apontam que a pimenta tem o triplo da vitamina C da laranja, por exemplo. E na véspera da Páscoa, ovos até 30% mais baratos. E que tal aproveitar a sobra de chocolate para fazer uma sobremesa deliciosa? Na mesa do Jornal Hoje, um estrogonofe diferente. As cirurgias de redução de estômago para quem precisa emagrecer são um sucesso. O problema é que no Brasil há 3.700.000 obesos mórbidos. A grande maioria não tem dinheiro para pagar a operação e quem depende do Sistema Único de Saúde tem de enfrentar pelo menos 2 anos de espera. Há 3 anos, quando viu o tamanho da fila de espera para a cirurgia de redução de estômago, Daniele levou um susto. Na época eu até desanimei, acabei engordando um pouco mais de lá para cá, porque a gente fica ansioso, porque a gente fica nervoso. Depois de passar por médicos, nutricionistas, psicólogos e de fazer dezenas de exames, finalmente a cirurgia dela foi marcada para março. É uma vitória. Aqui no Hospital Universitário, o único que faz essa operação pelo SUS em Brasília, há mais 625 pessoas na fila. A demora pode chegar a 4 anos. Segundo o Ministério da Saúde, esse tempo equivale ao dobro da média nacional. Pacientes chegam nos serviços e querem logo fazer a cirurgia. E não é esse o caminho. Ele precisa ter uma avaliação que deve durar pelo menos 2 anos. O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica concorda que é preciso uma preparação, mas acha que 2 anos é tempo demais. Prazo excessivo para se preparar qualquer tipo de doente, ainda mais um paciente que tem diabetes, hipertensão. Em 2 anos elas podem até vir a falecer dos problemas decorrentes da obesidade se elas forem obrigadas a ficar esperando. O Ministério da Saúde diz que não sabe quantas pessoas aguardam por essa cirurgia no Brasil. No Hospital das Clínicas, um dos 18 habilitados em São Paulo, são mais de 500 pacientes que podem esperar até 5 anos. No Rio Grande do Sul, só 2 hospitais fazem essa operação pelo SUS. Este aqui realiza 4 cirurgias por mês, mas tem 1.200 pessoas na fila. Nesse ritmo, a demora pode chegar a 25 anos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, a obesidade mórbida mata 2 pessoas por dia no Brasil. Mas a redução do estômago só é indicada em último caso. A melhor forma para resolver isso é a prevenção. Essa é a aposta desses médicos de Mato Grosso do Sul. O alvo são crianças e adolescentes que já estão acima do peso. Eliette, que só conseguiu emagrecer depois da cirurgia, quer evitar que a filha passe pelo mesmo sofrimento. Foi muito difícil, bem delicado. Eu pensei assim que eu não ia aguentar. Silvia também espera que a filha aprenda a importância da reeducação alimentar. Nós comemos muito errado, então estou trazendo ela para poder reaprender a comer, poder emagrecer, para talvez não precisar fazer a cirurgia futuramente. Os hospitais alegam que o número de operações de redução de estômago depende dos recursos liberados pelo SUS. O Hospital da Conceição de Porto Alegre informou que um novo médico passará a fazer esse tipo de cirurgia, aumentando de 4 para 8 o número de intervenções por mês. Já o Hospital das Clínicas de São Paulo espera passar de 4 para 8 cirurgias por semana, mas só a partir do ano que vem. Os bancos de sangue do Rio de Janeiro decidem lançar uma campanha para aumentar os estoques de sangue e de plaquetas. Esse componente é fundamental para o tratamento da dengue hemorrágica. Oficialmente, a epidemia matou 48 pessoas este ano no estado. Mas esses são só os casos confirmados, porque o número de vítimas não para de crescer.
Roberta da Silva Ramos foi enterrada pela manhã em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Grávida de 8 meses e com sintomas de dengue hemorrágica, ela havia perdido o bebê 2 dias antes. Segundo o atestado de óbito, a dengue foi uma das causas da morte da criança. Roberta entrou em coma e morreu neste hospital estadual. Segundo a família, ela chegou aqui em estado grave e ficou internada por 3 dias. Mas antes, já tinha sido levada a uma outra unidade de saúde e liberada logo depois por problemas de superlotação. Minha irmã ficou em casa mal, que ela não estava bem, olho fundo. Ele não podia fazer isso, mandar ela para casa não. Agora tá aí minha filha morta aí. Pela manhã, neste hospital da Baixada Fluminense, havia muitos pacientes. Esta mulher estava há mais de 2 horas na fila. Meu esposo já foi lá falar se ela não podia me botar na frente porque eu estava com sangramento. Disse que tinha que aguardar. A dengue hemorrágica é o tipo mais grave da doença, porque reduz muito a quantidade de plaquetas no sangue. O único caminho, neste caso, é a transfusão. As plaquetas servem para conter a hemorragia. O normal é ter entre 150 mil e 400 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. Em uma pessoa com dengue, esse número sofre queda acentuada. Para aumentar o estoque de sangue nos hospitais, as secretarias de saúde lançaram uma grande campanha de doação. A partir de segunda-feira, começa a funcionar na cidade o gabinete montado pelo Ministério da Saúde para enfrentar a crise. Entre as medidas que serão implantadas estão a contratação de pessoal para combater o mosquito e atender aos doentes, e a implantação de centros de hidratação para as pessoas que precisam de soro. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, disse ontem em Washington que as Forças Armadas estão prontas para ajudar o Rio com hospitais de campanha, como foi feito há 2 anos durante a intervenção federal. Segundo a prefeitura, os militares também poderiam ajudar como agentes de saúde. Os profissionais, os militares, entrariam casa a casa, fariam as intervenções, as vistorias necessárias e transmitiriam, isso é que é muito importante, mensagens educativas à população. A brasileira acusada de comandar uma rede de prostituição em Nova York chegou hoje de manhã ao Brasil. Segundo a Polícia Federal, Andréa Schwartz desembarcou em São Paulo, mas despistou a imprensa ao sair pelo terminal doméstico do aeroporto. Andréa Schwartz foi deportada dos Estados Unidos depois de ficar 1 ano e meio presa. Segundo a polícia americana, ela agenciava garotas de programa de luxo. Também foi acusada de lavagem de dinheiro e de tráfico de drogas. Para se livrar da cadeia, Andréa contribuiu com as investigações que levaram o governador de Nova York a renunciar ao cargo neste mês. Eliot Spitzer admitiu que era cliente habitual de prostitutas. A família de Andréa Schwartz mora em Vitória, no Espírito Santo, onde está sendo esperada. No Dia Mundial da Água, um protesto movimentou as cataratas do Iguaçu. Uma estrutura inflável em formato de filtro de água foi montada em um dos mirantes do lado brasileiro das cataratas. A ação é de uma ONG que quer chamar a atenção das pessoas para a importância de se proteger as nascentes dos rios. As cataratas do Iguaçu têm quase 300 saltos, que despejam 1,5 milhão de litros de água por segundo. Na região metropolitana de Belo Horizonte, 15 pessoas ficaram feridas num acidente com um brinquedo no parque de diversões. O parque fica na cidade de Ribeirão das Neves. Segundo os bombeiros, o brinquedo conhecido como chapéu mexicano tombou e várias pessoas caíram das cadeiras que são penduradas por correntes. Os feridos, nenhum em estado grave, foram atendidos em hospitais da região. Um funcionário do parque foi ouvido na delegacia e liberado. De acordo com os policiais, ele admitiu que a distribuição das pessoas no brinquedo estava errada. O parque de diversões não tinha alvará de funcionamento e foi interditado. 6 nigerianos que tentavam entrar como clandestinos no Brasil foram presos no porto de Aratu, em Candeias, região metropolitana de Salvador. Eles embarcaram num navio que partiu da Libéria, na África, e foram descobertos pela tripulação 1 semana depois. Segundo a Polícia Federal, os africanos vão permanecer no porto em liberdade vigiada até serem mandados de volta no mesmo navio. O governo da Paraíba vai decretar estado de emergência nas cidades de Boqueirão e Cabaceiras. Temporais provocaram a maior enxurrada dos últimos 25 anos na região. Em apenas 4 dias, choveu quase o volume do ano todo. Segundo os meteorologistas, vai continuar chovendo no sertão nordestino pelo menos até domingo. Veja agora a previsão para esta tarde. 6
Nuvens carregadas ainda estão se formando entre o sul, o nordeste e o norte do país. Chove forte na área escura entre o Rio Grande do Norte, o Acre e o Rio Grande do Sul. Tempo seco apenas do norte do Rio ao oeste da Bahia. Nas outras regiões, sol entre nuvens e pancadas de chuva. Máxima de 32 graus em Porto Alegre e de 34 no Rio de Janeiro e em Boa Vista. A encenação dos últimos momentos da vida de Jesus atraiu milhares de fiéis em várias cidades do país. Em Belo Horizonte, no interior de Minas, muitas pessoas rezaram e se emocionaram com as apresentações nas ruas. A Igreja do Rosário foi transformada no Monte Calvário, cenário da crucificação de Jesus. Soldados romanos, apóstolos, Maria e outros personagens bíblicos foram interpretados por moradores da cidade para um público de 15 mil pessoas. O momento mais emocionante foi quando Jesus foi retirado da cruz. Os fiéis se unem em oração. Na terra como no céu. Sepultar preconceito, sepultar egoísmo, brigas em casa, droga, e para Cristo renascer mesmo dentro da gente no domingo, na Páscoa, né? A multidão sai em cortejo, num costume repetido há muitas gerações. A tradição que vem pra gente do Cimento da Cruz, vem pro filho da gente, vem pros netos, vem pros bisnetos, e vem pra tataraneto. Numa das paradas, o canto de Verônica traduz o momento de dor. No centro de Belo Horizonte, 10 mil pessoas acompanharam a encenação das últimas horas da vida de Cristo. Eu já disse, é Jesus de Nazaré. Mexe muito com a alma da gente. Seja qual for a maneira como é contada, uma das histórias mais antigas e mais conhecidas do mundo sempre atrai multidões. Em praça pública, a paixão de Cristo mobilizou e emocionou cristãos. A lembrança, do sofrimento de Deus, de Jesus por nós, faz a gente refletir, sobre o sofrimento da gente e tentar querer ser uma pessoa melhor. A procissão do enterro terminou na igreja de São José, onde os fiéis passaram a noite em vigília. É um momento de oração, de reflexão, de pedir muita paz para o mundo, que o mundo está muito difícil. Do palco dos teatros às ruas da periferia. Este ano, o Festival de Teatro de Curitiba traz uma novidade. Os espetáculos são apresentados num dos bairros mais carentes da cidade. E os atores são os próprios moradores. A Vila Verde já esteve entre as mais violentas de Curitiba. Mas os moradores ganharam um motivo para perder o medo de abrir a porta de casa. A vila virou cenário de uma peça de teatro. As estrelas principais são moradores que contam histórias que viveram ou que viram acontecer. César, ex-dependente de crack, mostra como é a vida de quem só pensa no vício. Um de crack pode te oferecer R$5. Eu uso a experiência que eu tive, essa experiência podre que eu tive, para alertar as pesadinhas. Um grupo de teatro de São Paulo selecionou os moradores e transformou em roteiro as histórias contadas em entrevistas. Ô Alex, não esquece de projetar essa voz, hein? O mundo que esses atores estreantes experimentam agora é familiar e desconhecido ao mesmo tempo. Os temas que estão na peça fazem parte do dia a dia deles, mas nunca foi preciso ensaiar ou trabalhar a voz para falar disso. Também nunca ninguém pagou o ingresso para vir até a vila descobrir o que essas pessoas pensam e sentem. A peça está na programação do Festival de Teatro de Curitiba. Para ver o espetáculo, é preciso embarcar num ônibus especial no centro da cidade. Ele leva para a vila 24 pessoas por apresentação. Enquanto a plateia não chega, Célia passa o texto mais uma vez. Aos 40 anos, está realizando um sonho de criança. Muita gente passa, quero teu autógrafo. Eu digo, depois da peça eu te dou autógrafo, sabe? Durante a peça, o público visita a pé 12 pontos da vila. As cenas são em casas, em bares, na escola, na praça onde a comunidade se encontra. Ouvindo o que essa gente tem a dizer, os visitantes descobrem um lado da periferia
que ainda não conheciam. O pessoal que batalha, que está aí na luta, é muito legal mostrar a realidade deles no espetáculo. Salve os jovens da droga, pedi ao vento que leve harmonia a todos os lares. E você vai ver a seguir, excesso de animais nas estradas do Nordeste coloca em risco a vida de motoristas. E veja ainda, as delícias da mesa do café da manhã e do almoço na Páscoa dos italianos. A pimenta que ajuda no combate a doenças. O Jornal Hoje vai mostrar os benefícios que ela pode trazer à saúde. Agora, horário de Brasília, 1h30. A gente volta já. Além dos rituais religiosos, a Itália celebra o fim do jejum da Quaresma com outra tradição. O café da manhã e o almoço de domingo de Páscoa são reforçados com receitas saborosas, como mostra a correspondente Ilse Scamparini. Desde um passado muito remoto que a Roma Católica mistura suas crenças com a gastronomia. Imagens sagradas em forma de afrescos estão até na porta de tradicionais lojas de salame. O mais célebre deles, o salame Coralina, é um dos protagonistas da Páscoa italiana. O comerciante diz que a Coralina é um salame magro, feito com a coxa do porco. A gordura aqui é separada, não é moída junto com a carne. Este salame se come no café da manhã do domingo de Páscoa, junto com a pizza de queijo, que na verdade é uma torta que parece um pão, e com muitos ovos de galinha cozidos, com ovo de Páscoa de chocolate e com a colomba, a torta doce feita em forma de pomba que conquistou muitos países. O vendedor diz que as colombas melhores são cobertas por amêndoas e recheadas de frutas cristalizadas. O café da manhã é servido lá pelas 10, diz a dona da mercearia. Alcachofras também farão parte do almoço da Páscoa. É preciso limpá-las com habilidade e passar o limão para que não escureçam. O primeiro prato da Páscoa é sempre macarrão. O segundo, carneiro. O dono de um dos mais renomados açougues do centro histórico diz que costeletas são uma boa receita romana, passadas no ovo, na farinha de rosca e fritas no azeite. Amanhã, as famílias italianas vão ficar muitas horas ao redor da mesa, diz o vendedor de salames, até às 5 da tarde, com muito prazer e alegria. Pelas tradições populares romanas, o café da manhã da Páscoa não é servido à mesa, e sim nos gramados, em grandes piqueniques. O que não deve acontecer nesta Páscoa, a previsão do tempo anuncia vento e muita chuva na capital italiana. O Taiwan tem um novo presidente. O candidato da oposição, Ma Ying-jeou, conquistou 58% dos votos neste sábado. Ele defende uma maior aproximação econômica com a China, garantindo ao mesmo tempo autonomia política. A China considera Taiwan uma província rebelde que faz parte do território chinês. Na Turquia, manifestantes enfrentaram a polícia durante as comemorações do Ano Novo Curdo. As festividades se transformaram num grande protesto pela independência e autonomia da região. 16 ativistas foram presos e pelo menos 9 policiais ficaram feridos. Os curdos querem formar um estado independente, incluindo áreas do Iraque, Turquia e Síria. Um grupo de vacas deu trabalho à polícia canadense. Os 4 animais invadiram o subúrbio da região metropolitana de Toronto depois que o caminhão que os transportava virou. As vacas atacavam quem tentava se aproximar. Temendo pela segurança dos moradores, os policiais tiveram de matar uma delas. A caçada durou 4 horas. Além dos buracos, da falta de sinalização e da imprudência, os motoristas enfrentam um perigo cada vez mais comum nas estradas brasileiras. Só no ano passado, animais na pista provocaram mais de 3.500 acidentes nas estradas federais. O perigo anda solto nas estradas brasileiras. Na BR-316, no Piauí, uma motocicleta atropelou um boi. O animal morreu na hora e 2 rapazes sofreram ferimentos graves. Quando escurece, o perigo aumenta muito. Muito animal. Quando está chovendo aí, nem se fala. No Nordeste, a maioria desses acidentes é provocada por jegues. Os sertanejos dizem que à noite, esses animais procuram o asfalto para se aquecer.
e para escapar dos mosquitos. O mosquito é menos que os carros passam com aquela força do vento, aí jogando fora, né? Aí ele se protege do asfalto. Mas a principal explicação para o excesso de jegues perambulando pelas pistas é econômica. A cotação do jegue no mercado nunca foi tão baixa. Hoje, um animal desses vale menos de R$10. A Polícia Rodoviária Federal possui caminhões para recolher os animais soltos nas estradas. Quando os policiais apreendem vacas ou cavalos, os donos aparecem, pagam a multa e levam os animais embora. No caso dos jegues, a dificuldade é para onde levá-los. São tantos, não tem donos, e cada fêmea pare 2 vezes por ano. As tropas aumentam e os motoristas que se cuidem. Nós não podemos simplesmente pegar os animais sem ter algum local para alocá-los, porque tem que dar alimentação, tem que dar água, porque senão entra já toda uma questão ambiental também. No ano passado, a Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 3.500 acidentes envolvendo animais. 1.254 pessoas ficaram feridas e 79 morreram. Não é todo mundo que gosta, mas a pimenta pode e, segundo os médicos, até deve fazer parte da dieta dos brasileiros. Pouca gente sabe, mas ela ajuda a melhorar a respiração e até na prevenção do envelhecimento precoce, entre outras doenças. Do México vem a jalapeños, da Ásia a tepim, dos Andes a arri serranito. Aclimatadas, as pimentas estrangeiras florescem ao lado de exemplares genuinamente brasileiros, como a cumari. O país produz 48 mil toneladas de pimenta. A mais vendida é a do Reino, seguida da dedo de moça e da malagueta. Uma delícia. Dá mais sabor na comida. Pimenta tem que ter. Gostosa e saudável, diz a vendedora. Faz bem para a circulação e para o coração. Ela está correta porque na pimenta existem compostos anticoagulantes e o sangue então circula facilmente e dessa forma previne doenças cardiovasculares e inclusive até derrames cerebrais. É um sabor picante que pode mesmo funcionar como remédio natural de acordo com a ciência. Estudos apontam que a pimenta tem o triplo da vitamina C da laranja, por exemplo. Pode atuar como descongestionante nasal, combate o envelhecimento precoce e teria inclusive propriedades importantes na prevenção ao câncer. A capsaicina, a substância encontrada em grande quantidade nas sementes da especiaria, tem se mostrado eficiente nos estudos para combater o câncer de mama e o de próstata. Nós estamos bastante felizes porque está tendo uma redução do crescimento de células cancerígenas. Está conseguindo destruir as células cancerosas, né, impedir o desenvolvimento dela sem fazer nada com as células normais. As pesquisas demonstram ainda que o produto só é contraindicado para quem sofre de hemorroidas. E ao contrário do que se acreditou, não provoca gastrite. A pimenta não faz mal para o estômago. Existe até um fator protetor. Um pouco de pimenta na tua alimentação vai bem. O problema é ver que tipo de alimentação que você está ingerindo junto. Marcelo se apaixonou por pimenta aos 7 anos, quando recebeu um castigo depois de desobedecer à mãe. Falei para ele, isso não se deve fazer. Se você continuar, eu passo pimenta na sua boca. E passei. E ele passou a gostar do sabor da pimenta e gosta até hoje. Eu chorei um pouquinho, mas aí eu vi que era bom, né? A paixão virou uma especialidade culinária. Entre as muitas receitas, a conserva com pimenta dedo de moça, champignon, azeitona, cenoura, alho e cachaça. Um molho que dá vida nova ao velho arroz e feijão. Ô mãe, obrigado aí, hein? E você vai ver a seguir, o mestre da música do cinema, Ennio Morricone, se encontra com jovens músicos de São Paulo. E quem deixou para comprar ovos de Páscoa na última hora, ganhou desconto de até 30%. E você ainda vai aprender a fazer um estrogonofe de chocolate. Não perca, agora no horário de Brasília, 1h41. A gente volta daqui a pouco. A brasileira que foi deportada dos Estados Unidos, acusada de comandar uma rede de prostituição e que levou à renúncia do governador de Nova York, já está a caminho do Espírito Santo. Ela chegou de manhã e despistou a imprensa. Agora há pouco, André apareceu e disse que vai para a Vitória, onde vive a família dela. Nos próximos dias, pretende dar uma entrevista para os jornalistas. Em São Paulo, o maestro italiano Ennio Morricone recebe a homenagem de jovens de um projeto social. A Orquestra Sinfônica de Heliópolis
se reuniu para tocar e cantar para o mestre da música do cinema. Ainda não eram 8 da manhã quando esses meninos e meninas começaram a chegar. Um último ensaio para um dia especial. Dia de conhecer e de se apresentar para o maestro italiano Ennio Morricone, um dos maiores compositores de música para o cinema. Para esses garotos, a música faz parte de um enredo da vida real. É com a ajuda dela que eles buscam uma vida melhor. E é essa história que os músicos do Instituto Baccarelli de São Paulo vão mostrar para o mestre das trilhas sonoras do cinema. Para os jovens de Heliópolis, bairro pobre da periferia de São Paulo, a música é tema de um sonho. Mudou totalmente minha vida. Eu sei lá, eu acho que eu tô mais calma, mais tranquila com a vida, percebendo mais a realidade. Que diferença que a música dá num filme? Um tom mais de dor, de tristeza, de alegria. O maestro demorou pouco para encontrar também aqui uma verdade que já conhecia desde o início da carreira de quase 50 anos, que a música transforma sonhos em realidade. Depois de ouvir 7 adolescentes tocarem trompa com apenas 1 ano de estudo, de assistir um coro infantil e uma rápida apresentação da Orquestra Sinfônica de Heliópolis com 100 instrumentos, Ennio Morricone elogiou a ideia de usar a música para educar e ajudar as crianças. Muito útil, muito importante. Que tal aproveitar o chocolate da Páscoa e fazer um estrogonofe? O Jornal Hoje escolheu essa receita para você dar um sabor especial à sobremesa de amanhã. E se você ainda não comprou os ovos, aproveite. O sábado é de promoções. O comércio popular de Curitiba começou a remarcar os preços logo cedo. O ovo de 200 gramas ficou quase 30% mais barato. Abaixou o preço, aproveite, senhora. Dona Erotildes trabalha como catadora de lixo e economizou 3 anos para comprar ovos de Páscoa para cada um dos 18 netos. E graças a Deus deu para essa cestinha aqui. Muito trabalho nas fábricas de chocolate no interior de São Paulo. A pressa é para entregar as encomendas de última hora. Em Alagoas, os vendedores já planejam as vendas dos ovos que quebraram. Dona Tânia arrumou uma alternativa para usar os ovos de Páscoa quebrados. Criou uma receita especial com os pedaços de chocolate. O que ninguém queria mais vai virar uma deliciosa sobremesa. Para fazer o estrogonofe de chocolate, Dona Tânia usa uma lata de leite condensado, uma de creme de leite, 3 colheres de sopa de açúcar, 3 claras de ovo, 100 gramas de gelatina incolor e sem sabor. Primeiro, ela prepara a gelatina dissolvendo em 200 ml de água quente e na mesma quantidade de água fria. Em outro recipiente, despeja o creme de leite, o leite condensado e a gelatina. Derrete o chocolate em banho-maria e junta ao restante da receita. Bate a clara com o açúcar até ficar em ponto de suspiro. Mistura bem, despeja numa travessa e acrescenta o recheio a gosto. Nesta receita, ela usou pedaços de bombom, uva passa, castanha, chocolate granulado e bolinhas de chocolate. O estrogonofe vai para a geladeira por 4 horas. Depois, é só enfeitar e está pronto para servir. A receita completa do estrogonofe de chocolate você encontra na página do Jornal Hoje na internet. O Jornal Hoje fica por aqui. Outras informações no Globo Notícia e às 8h15, horário de Brasília, no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você. TV Gazeta assista agora Em Movimento e logo depois Caldeirão do Hulk.